O Botafogo no Brasileirão desse ano fez história, dando a maior entregada do futebol mundial. Um time que conseguiu abrir 13 pontos de vantagem na liderança, fez o melhor primeiro turno da história, para no final perder o título de forma vexatória. E nesse vídeo eu vou te contar detalhe por detalhe de como o Botafogo conseguiu essa proeza. A nossa história começa antes mesmo do início do Brasileirão, lá nos estaduais. Entre os 4 grandes do Rio de Janeiro, apenas o Botafogo não conseguiu chegar nas semifinais e teve que disputar a Taça Rio. Isso gerou uma revolta muito grande nos torcedores botafoguenses, que chegaram até mesmo a fazer protesto pedindo a saída do técnico Luiz Castro, que chegou a ter a demissão debatida após a eliminação no estadual, mas recebeu um voto de confiança de John Textor. Então é assim que o Botafogo chegava para o Campeonato Brasileiro, um time relativamente em crise, após uma saída precoce no campeonato estadual e com um técnico que não passava confiança para os torcedores. Mas com o início do Campeonato Brasileiro, o Botafogo se transformou e empilhou bons resultados. O time venceu as 3 primeiras partidas do Brasileirão pela primeira vez da história. E não foi só uma boa fase, o Alvinegro passou por cima de adversários na primeira parte do campeonato e confirmou que merecia a liderança após vencer o Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Tudo estava perfeito para o Botafogo, nem os torcedores mais otimistas imaginavam um começo de campeonato tão bom, até que começou a sair umas notícias na mídia que começaram a preocupar os torcedores botafoguenses. O técnico Luiz Castro recebeu uma sondagem do Al Nassr da Arábia Saudita. Ainda nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o contato inicial evoluiu para uma proposta que balançou o português. O treinador seguiu comandando o Botafogo normalmente em alguns jogos, mesmo com a notícia vazada e a pressão interna vindo de dirigentes que o cobravam por uma resposta externa, com a torcida apreensiva pelo futuro do comandante. Internamente, Castro chegou a afirmar que pensaria em ficar caso recebesse uma proposta de renovação e aumento salarial, mas o John Textor deixou bem avisado para o técnico que não entraria em conversas por um contrato tão cedo, já que Luiz Castro chegava a ganhar 1,5 milhões de reais por mês, um alto salário para o futebol brasileiro. Então o comandante decidiu que seguiria para o time asiático, ainda no comando do Botafogo. Ele treinou o time contra o Palmeiras e o Magalhães na Sul-Americana, já com a decisão tomada. Ao receber sinais, já que Luiz Castro não permaneceria, John Textor imediatamente ligou para Cláudio Caçapa, então auxiliar técnico do Lyon, para assumir como interino. O ex-zagueiro passava férias no interior de Minas Gerais com a sua família e teve menos de 2 dias para arrumar as malas e viajar para o Rio de Janeiro. Na conversa ficou acordado que Caçapa só treinaria o time por 4 jogos, enquanto isso John Textor trocava negociações com Bruno Lage, escolhido desde o princípio como o nome ideal para substituir Castro. Enquanto isso, John Textor conversava com Bruno Lage. Semanas antes, o treinador havia recusado o Atlético Mineiro porque não queria vir para o Brasil. A história foi diferente com o Botafogo porque o norte-americano colocou a possibilidade de treinar o Lyon, mas a passagem de Caçapa pelo Botafogo deu super certo. O time abraçou o técnico que sabia falar a língua dos jogadores e soube extrair o que eles precisavam no momento. Mas bom, mesmo com um bom desempenho de Caçapa, o Textor decidiu nomear Bruno Lage como o novo técnico do Botafogo. O português chegou ao clube com um discurso de transição pacífica, afirmava internamente que faria mudanças pontuais de como o time vinha atuando com Luiz Castro. Os primeiros jogos foram positivos e o Alvinegro fechou o primeiro turno em alta, com vitória por 3-1 sobre o Internacional. E assim o Botafogo terminou o primeiro turno fazendo a melhor campanha da história dos pontos corridos. Mas foi a partir desse momento que as coisas começaram a dar errado. Aos poucos, Bruno Lage começou a fazer mudanças no Botafogo, implementar seu estilo de jogo. E eu nem preciso falar que isso deu errado. Mas fora das 4 linhas, Lage adotava postura explosiva em entrevistas coletivas. A mais marcante foi após a derrota contra o Flamengo, quando entregou o cargo. A declaração deixou todos incrédulos, até mesmo dirigentes. A intenção do português era tirar o foco do resultado dos atletas. Tal postura começou a criar uma ponta de estabilidade com a liderança do elenco. Apesar de ter entendido a intenção do português, muitos dos jogadores mais experientes do Botafogo não concordaram com a ação. E não demoraria muito para as coisas explodirem do Botafogo.
até que um grupo de 10 jogadores conversou com a diretoria, explicando que não havia entendimento com Lage. O pedido foi pela saída do português. Houve a sugestão pela efetivação de Lúcio Flávio. A diretoria, sob comando de John Textor e André Massucco, aprovou a ideia e trouxe à tona Lúcio Flávio, sob a justificativa de que o elenco seria capaz de vencer o campeonato com aquilo que havia sido construído anteriormente. Lúcio Flávio assumiu como treinador e buscou repetir o que havia funcionado com Luiz Castro, descartando as mudanças que Lage tentou fazer. Fora das 4 linhas, conversou muito com os jogadores e tentou passar confiança. Em campo, porém, não houve sucesso. Depois de um início com 2 vitórias, o Botafogo ruiu e teve 2 jogos dos mais dolorosos nesse período, ambos em casa. Contra o Palmeiras, a sensação de que o título estava nas mãos, com 3-0 no intervalo, escapou após a derrota por 4-3, com gols no final e um pênalti perdido. Diante o Grêmio, nova virada marcante com show de Soares. E obviamente, depois de resultados ruins, Lúcio Flávio foi mandado embora do Fogão. O Botafogo até trouxe Thiago Nunes para ver se resolvia alguma coisa, mas naquela altura do campeonato não havia nada que poderia ser feito. Mesmo que ainda tivesse entre os primeiros e matematicamente com boa chance de título, o time fisicamente, mentalmente já estava derrotado. É só olhar os últimos jogos contra o Cruzeiro e principalmente contra o Coritiba, após sofrer aquele empate patético no último lance de jogo. E na 37ª rodada contra o Cruzeiro, o Botafogo empata em 0-0 e o sonho de ser campeão brasileiro acaba. E foi assim que o clube rubro-negro deu a maior pipocada da história do futebol mundial. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque esse vídeo deu um certo trabalho para ser feito, e você fazendo isso já me ajuda muito.